E as questões que envolvem a longevidade, né, Roberta, elas envolvem toda essa questão de hábitos, estilo de vida, né? As pesquisas mostram cada vez mais, né, o Cada vez quanto mais. o estilo de vida ele impacta na longevidade e na qualidade de vida também, né? E eu queria que tu trouxesse um pouco desse olhar também, né? Porque tu já faz vários estudos relacionados a isso, né? A gente tem aí as questões da vida social, como ela é importante, a alimentação, né? Então, esses hábitos, eles impactam, tem um impacto muito grande, né, na nossa saúde. Os pilares, assim, mais as dicas mais importantes, Isso os pilares de saúde. Na questão mesmo da longevidade hoje, como que tu vê, assim, quais são os principais pontos que impactam na saúde? Então, os principais pontos, primeiro, sono. O sono é muito importante, é no sono que a gente faz o reparo do nosso sistema nervoso, é no sono que a gente produz hormônios importantíssimos para a nossa vida, e nós não somos ninguém e nem sobrevivemos se não tivéssemos hormônios. Então, é importante que a gente tenha um sono de qualidade, um sono no horário certo e também um sono profundo, né, que contemple todas essas características para que a gente possa fazer o restauro do nosso organismo. Então, o hábito de dormir mais cedo, o ideal seria que a gente conseguisse dormir até as 10 horas da noite. É difícil, né? É uma tarefa que a gente tem que estar com essa meta todo dia para dormir cedo, se desligar de aparelhos eletrônicos e telas pelo menos meia hora antes, porque essas luzes azuis fazem mal, né? Entra na nossa retina, vai lá na pineal, atrapalha, bloqueia a melatonina. Então, e quem precisa trabalhar ou estudar à noite, que não tem como fugir disso, então a gente recomenda buscar um óculos que tenha proteção, né, contra a luz azul. Então, a gente consegue até na internet comprar isso facilmente e ter uma refeição mais leve, e procurar, então, conciliar, né, o horário de dormir, deixando os problemas lá fora, tentando fazer uma oração, elevar pensamentos, para ter um sono melhor, mais leve, de qualidade. E isso é meio caminho andado, né? Então, o sono bom, de boa qualidade, dormindo bem, para poder acordar bem, se sentir já reparado, refeito, acordar com energia, com vigor. Isso é saúde, né? Um marcador de saúde. Uma alimentação, né, importante, que a maioria das pessoas acredita que se alimenta bem. Mas, mesmo as pessoas que estão até em boa forma, se você vai parar para conversar na consulta, não tá tão legal assim, né? O grande erro da maioria das pessoas é ingerir carboidratos em excessos. Só que a gente pensa que carboidrato é só açúcar, mas não, né? Não é só pão, massa, arroz, batata. Eles também são importantes para nossa vida, mas são importantes, mas tem que ser naquela quantia limitada, né? Só que se a gente parar para pensar que os legumes são carboidratos, as frutas são carboidratos, os cereais são carboidratos, as oleaginosas são carboidratos. Então a gente tem uma alimentação muito baseada em carboidratos, quando a gente deveria se alimentar até 40% de carboidratos do nosso aporte do dia. Então, se a gente está comendo mais carboidratos, a maioria está comendo menos proteína do que precisa comer. E a proteína que a gente tem principalmente acesso, sem suplementar, está mais biodisponível nos ovos e nas carnes, né? Então, por mais que a gente faça uma ingesta diária, na maioria a gente não bate a meta de proteína do dia. E também está faltando gorduras boas, né? Ingestão de gorduras boas, que são fontes importantes para o nosso cérebro. As gorduras boas, elas fazem parte da membrana da célula, são importantes para o nosso cérebro, são fontes, matéria-prima também para que a gente produza nossos hormônios. E que dificilmente se encontra nos alimentos industrializados, né? Isso é o grande problema, né? Alimento industrializado, então além dos conservantes, além dos químicos, vem naquelas letrinhas bem pequenininhas, um monte de coisa que nos faz mal. Então, se a gente pudesse ter acesso e buscar os alimentos menos processados possíveis, né? E de preferência livres de defensivos agrícolas também, com certeza a gente teria já uma saúde melhor, a nível de população, né? Então, para ser uma orientação geral para todo mundo ter acesso. Sono, alimentação, atividade física,
O mínimo, gente, é 3 vezes por semana, mas o nosso corpo foi projetado para se exercitar diariamente. Todos os dias, né? Só que a vida, né, tá corrida demais, é difícil ter 1 hora por dia para se dedicar, mas seria o ideal, mas que pelo menos 3 vezes por semana. E além disso, não sei se você viu aquele documentário das Zonas Azuis. Eu ia falar, né, sobre ele agora, Isso, né? eu Como recomendo. viver até os 100 anos. Eu já falei, inclusive, aqui no programa. Já falou dele. Sobre esse Muito legal, né? Que esse são documentário. áreas onde tem mais longevidade. Foram estudadas características dessas pessoas que moram nessas zonas chamadas azuis. Então, todas elas também praticam atividade física, têm interação social, estão inseridas, né, em uma comunidade, que não vivem isoladas, que o isolamento social também diminui, né, a expectativa de vida. Então, é importante se relacionar não só com um parceiro, com a família, mas ter amizades, ter um círculo na sociedade, você se sentir útil, né? Mesmo depois, se você se aposenta do seu trabalho, continuar tendo uma função para ter mais sentido a vida, estar ao ar livre, práticas, né, de respirar na natureza, colocar o pé no chão, na terra, na grama, que a gente chama de grounding. Hoje em dia parece tão moderno isso, mas é tão básico. É conexão com a natureza, como eu falo sempre, da onde é o que a gente é, não é nem de onde veio, é onde a gente é. De colocar o pezinho no chão, tira a meia, descarrega ali, né, a energia, recarrega-se de energias boas, tome um banho de mar, tome um banho de rio, tome o sol, né? O sol na pele, aliviar o estresse. Porque o estresse, ele é importante para a gente poder sobreviver, né? Mas Exato. Ele, em taxas altas no nosso organismo, ele é maléfico. Então, a gente precisa também ter esse cuidado, né? Equilíbrio. Para isso, então, essas práticas ao ar livre, estar mais em contato com a natureza, práticas de meditação, tudo para a gente, né, ter um equilíbrio do estresse. O estresse, a gente já lembra do hormônio cortisol, né? Que o hormônio cortisol ele é fundamental para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, para manter os batimentos, a frequência do coração. Mas ou a gente está com o cortisol alto, ou a gente está com o cortisol baixo. Então é difícil também a gente manter em equilíbrio todos os hormônios, né? Dá um trabalho enorme para a gente conseguir estar em dia com tudo isso. Sim, é praticamente... Eu acredito muito que seja praticamente impossível, porque a gente tem várias oscilações durante o dia também, né? Mas quanto mais próximo do equilíbrio possível, né? Ou mais equilibrado possível, é o melhor, né? E a gente se apropriar de conhecimento, também a gente pode ir se educando ao longo do dia, ou ajustando até mesmo também na nossa própria rotina, né, Roberta? E, claro, procurar um especialista, né? Isso é bem importante para saber se a gente está em dia ou se não está, o que a gente precisa reparar ou ajustar dentro da nossa condição física, como tu falou. Mesmo pessoas que muitas vezes são ou buscam, né, várias atividades físicas ou buscam uma alimentação, nem sempre está ajustado. Às vezes tem algumas coisinhas que a gente pode estar ajustando, né? Às vezes o externo, né, não quer dizer que a pessoa está também no interno tudo equilibrado e tudo ajustado. Às vezes a gente tem surpresas bem grandes, né, disso. Só que pra gente não ficar frustrado, nossa, nunca vou conseguir fazer tudo isso, nunca vou conseguir chegar numa perfeição, num ideal. Não, a gente nunca vai conseguir o ideal. Mas o importante é a gente entender para que lado que a gente tem que olhar, que lado que a gente tem que se trabalhar, qual é a direção que a gente pode buscar mais saúde. E dentro do nosso possível, sim, a gente ir fazendo essas mudanças gradativas para que a gente vá ficando com a nossa rotina mais saudável e ficando assim, lapidando a nossa vida, para a gente ir construindo. E para ser leve também, claro, né? Para a gente ir construindo a nossa saúde, né? Não é uma imposição, uma mudança de um dia para o outro, mas por isso que é importante a educação, a informação e cada um na sua velocidade, conforme o acesso e as preferências, né? O que está optando para si naquele momento, vai fazer suas escolhas. Exatamente, as escolhas mais assertivas aí, mais saudáveis também, né?